eu falo muito no meu dia a dia, que ela acha que é assistente de Deus. E para esse episódio, e gente, isso é autoral, tá? E não tem nenhum cunho científico, nenhum cunho de psicologia, porque nós não somos psicólogas, mas eu precisava dar um nome ao que acontece hoje ao nosso redor. E nós batizamos de Síndrome de Deus. Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazzulo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. E hoje não teremos sorteio de novo. Hoje a gente vai falar de quê? De uma coisa que a Rose adora falar. E que quando ela fala eu dou muita risada, mas assim... porque ela tem razão nos pontos que ela coloca, mas eu acho interessante quando ela qualifica, sabe? Quando ela adjetiva o pensamento dela. É muito legal. A gente vai falar de quê? Então, normalmente eu falo muito no meu dia a dia, que ela acha que é assistente de Deus. E para esse episódio, e gente, isso é autoral, tá? E não tem nenhum cunho científico, nenhum cunho de psicologia, porque nós não somos psicólogas, mas eu precisava dar um nome ao que acontece hoje ao nosso redor. E nós batizamos de Síndrome de Deus. Nós não, né, gente? Maravilhoso esse tema, eu amei, mas o batismo é da Rô, porque você sabe que ela é a mulher das palavras. Eu falo, mas quem diz é ela. Então, eu pensei na Síndrome de Deus justamente para nos respaldarmos no sentido de que não se trata de nada científico. Nem religioso. Na psicologia existe o complexo de Deus, tá? Estudado, e tem muito a ver com egocentrismo, com aquela pessoa que se acha o centro do mundo. E aqui, na verdade, nós vamos falar de alguns sintomas dessa doença e depois, como sempre, nós vamos dar o remédio para ela. Qual é? A gente mostra e depois mostra como é que isso se relaciona com o mundo e como é que eu melhoro tudo isso, né, Rô? Por que esse fenômeno acontece? Porque, na verdade, é um fenômeno. E a gente precisa aí começar a observar o porquê das pessoas estarem tomando, né, algumas atitudes que, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, é assustador. O caminho que nós estamos trilhando é algo que nos descaracteriza como seres humanos. Então, transforma a gente mais meio, um pouco animalesco, né? Agindo só por impulso, deixando que esses comportamentos que a gente vai trazer aqui, eles estão muito relacionados à raiva. Tem o medo também, né? Tá bem correlacionado. Então, como é que a gente age, né? Quando a gente está com raiva? A gente espera aquele ímpeto passar ou a gente apenas reage à situação? E as pessoas hoje estão muito sem paciência, né, Rô? Qualquer coisa é motivo para eu destilar o meu ódio. Qualquer coisa me tira do centro. Enfim, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente estava falando de como é que as pessoas se comportam no trânsito. E essa é uma conversa recorrente, né? A gente sempre fala que quando a gente está no trânsito, as pessoas cometem algumas atrocidades e eu e a Rô, a gente comenta, para que isso? Em casa até a gente tem para que a gente não se contamine, porque é muito engraçado, a sensação que eu tenho é que quando o homem, principalmente o homem, né? Senta no carro, ele se acha indestrutível. É como se aquilo fosse como é que chama? Um escudo, né? É como se o carro fosse um escudo e ele pudesse fazer o que ele pode fazer o que ele quer, porque o carro vai protegê-lo do que vier de fora. Então ele usa o carro como uma arma. Então, às vezes, quando eu estou no carro com meu marido, perdão da palavra, galera, mas quando eu vejo alguém cometendo alguma atrocidade, sabe, cortando e buzinando, enfim, eu falo, deixa, ele deve estar com caganeira, para aliviar o nosso processo, para a gente não se contaminar, né, não entrar nessa neura.
E ou então, tipo, vamos pensar que a mãe tá doente, que a esposa tá tendo um filho, para nós não olharmos, né, principalmente pro homem, né? Um homem não olha pro homem que tá no volante. Pra ele olhar e falar, opa, não vou entrar nessa. Porque o homem, ele se sente, é doido, gente, ameaçado quando alguém corta, quando alguém acelera mais. Eu não sei como é que é na vida de vocês, comentem aí, por favor, se isto é uma coisa normal ou se é uma situação específica, só acontece comigo. Não sei se acontece com a Rô. Acontece comigo. Já aconteceu comigo no volante, tá? Então, eu não vou colocar essa carga só nas costas dos homens, mas eu, como mulher, já me vi tendo reações, reativa mesmo. A situação da pessoa ficar buzinando atrás de mim porque queria passar, e aquilo foi me inflamando, eu me deixei envolver, e enfim, né? Não são exemplos que eu possa dar. Então, mas hoje eu já me libertei dessa coisa, e eu penso, tá com caganeira, a mãe tá doente, se for homem, a mulher tá tendo, ele precisa correr porque a mulher vai ter filho, enfim. Pra gente não entrar, a gente precisa arrumar, né, Rô? Armas, para positivar para que a gente não tenha uma reação, não seja reativo. Mas voltando, então, isso é síndrome de Deus, né? No caso do carro, o cara achar, né, que ele tá com poder. Na verdade, o trânsito, nós hoje vivemos um mundo violento e muitas vezes a gente registra a violência quando acontece algo que alguém roubou o outro, alguém matou o outro. Mas a violência, existe violência emocional, violência de atitudes, violência no jeito de enxergar a vida. Né? E o que eu sou, e eu e a Rosana, o nosso propósito realmente é humanização, a gente se preocupa muito com isso, nós observamos muito o comportamento das pessoas, e na verdade, isso não é uma crítica, eu vou falar sinceramente para vocês, é um lamento. Eu lamento muito que a gente tenha chegado nesse ponto, e a gente trouxe esse assunto aqui para poder fazer com que quem nos veja pense um milésimo de segundo, realmente, isso é produtivo, isso é producente, isso melhora o mundo. Melhora a minha vida, né? Melhora a minha vida, sabe? E se puder, né, levar uma palavra de afeto para essa pessoa que vive em estado de agressividade, que faça, né? Porque são pessoas que, embora acreditem que sejam deuses, não passam de pessoas pedindo socorro, fracas, que precisam de um carro para se sentir poderoso, precisam de uma roupa de marca, precisam ter uma arma na cintura, precisa ter uma casa empoderada, ou seja, usa de artifícios externos para se sentir melhor. E a gente não precisa disso. Na verdade, é se impor, né? Querer ter razão. Exato, para ganhar respeito está longe das pessoas terem medo e terem repulsa, porque às vezes tem repulsa de pessoas que agem dessa forma. Nós acabamos de entregar um episódio, né, que fala de autenticidade, que fala de ser você mesmo. Mas até que ponto, né? E o que me deu start, eu queria deixar bem claro isso para vocês, foi uma notícia, por isso que a gente aqui tem a liberdade de falar, foi noticiado, um acidente de trânsito em Barueri. E o Deus saiu do carro e destruiu o carro da outra pessoa. Ele tirou o para-choque. E o olhar dele é comovente, porque é um olhar de ódio. Estava possuído pela raiva. Gente, ele tirou porta, eu não posso compactuar. Se a pessoa saiu de si, tá tudo. A gente fala disso, né, Rô? De inteligência emocional, saiu de si, é um instante. Ali eu errei. Todo mundo pode ter um momento de fúria. Normal. O que a gente não pode é normalizar isso, banalizar esse comportamento. E a pessoa que está ao lado é a pessoa para te trazer o equilíbrio, né? Traz de volta para o centro. E não para botar fogo. Então, só para começar a brincadeira, né, nós já falamos muito, mas assim, né? Veja se vocês... E o que nós vamos falar aqui... Não, na verdade, são palavras
que denominam atitudes. A pessoa não fala isso, mas ela age e a atitude fala. Sim, a minha sim. verdade é absoluta. Conhecem alguém que é assim? Não aceito não como resposta. Meu ponto de vista é o único ponto existente. Nenhum pensamento pode divergir do meu. Tenho sempre razão. Me afasto de quem não concorda com os meus pensamentos. É fácil, por isso que as pessoas vivem sozinhas, né? A diferença é tão difícil lidar com a diferença que ela se retrai, porque não tem argumento. Vamos melhorar argumento e diminuir o tom de voz. Não dou voz à fala alheia. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir, né? Ai, só Deus para me inspirar, viu? Não convivo com quem seja diferente de mim. De novo, né? O medo da diferença. Meus valores deveriam ser leis. Eu deveria ter escrito os 10 mandamentos. Não tenho amigos, tenho discípulos. Você fez 999 coisas legais, mas não fez uma. Eu descarto você da minha vida. E esse é um comportamento, estávamos falando com umas amigas esses dias, recorrente. Você está ali numa amizade, de repente as pessoas somem. Somem. E eu não estou falando de mim, porque graças a Deus eu tenho grandes amigos. Mas assim, eu vejo relatos, eu nunca mais vi, sumiu, não sei se eu fiz, enfim. Não fiz o exame da OAB, mas tenho o título de juiz. Não suporto ser contrariado. Então são coisas, eu não me sinto nada orgulhosa e nem feliz de falar essas coisas. É apenas uma análise de atitudes que a gente vê no dia a dia. E a gente falou de trânsito porque é mais fácil a gente enxergar. Mas isso porque acontece... todo mundo enxerga, todo né? mundo O trânsito está enxerga. mais... mas você vê a intolerância, você vê as pessoas se agredindo. Esbarrou na pessoa, já sai na agressividade. Então, assim, perdeu-se a característica humana mesmo, né? Eu acho que a sensatez, né? A gente não tem sensatez. Não olhar para o outro com pensa. amorosidade, olha para o outro com um olhar de ódio, de raiva. E isso tudo, eu acredito que advém de muita frustração, né? Eu não cheguei onde eu quis, eu projeto essa amargura no mundo ao meu redor, né? E isso me causa um sofrimento muito grande, porque eu acho que a gente é tão melhor viver na amorosidade, a gente sempre fala, né? Amorosidade, olha para o outro como um ser igual a você. Então, quando a gente acha que, né, você mora num apartamento de 20 metros quadrados, seu carro tem 50 metros quadrados. Então, a sociedade te dá ainda mais ferramenta, né? Então, o seu carro tem de ser poderoso. Mas você mora num lugar pequeno. Porque sempre preocupado com o que a pessoa vai ver, né? O julgamento do outro. Julgamento do outro. E assim, né? A gente é o nosso maior juiz sempre. Então, por mais que o outro nos julgue, o julgamento do outro ele só vai fazer sentido se a gente já tem esse julgamento sobre si mesmo. Exatamente. Senão não tem sentido, você ignora. Então é muito doido, você quer, você precisa. Você que eu digo, é o ser humano, né? Que o outro te aplauda, que o outro te valide, que o outro diga que você é bom. Em vez de você olhar para si e falar, não, eu vou me validar, eu vou buscar o meu crescimento, enfim. Eu acho que esse é o grande problema. Nós vivemos num mundo de fantasias, um mundo onde o que manda é a aparência, é o estético, é o poder, status. É o status, né? Então, qual é o meu status? Então, se eu não tenho uma vida financeira alta, se eu não uso a melhor marca, se eu não tenho o melhor carro, eu sou desqualificado, ninguém vai me valorizar. E isto é ilusório, porque é mentira, né? As pessoas, elas se unem, elas te valorizam pelo que você é, pela tua essência, isso está no inconsciente. Eu acho que para você chegar às vezes, né, para furar algumas bolhas, às vezes é difícil, porque se você está numa bolha de pessoas mais abonadas, uma pessoa mais com uma vida mais
entrar numa classe A, se eu sou de uma classe C, às vezes realmente eu não consigo furar a bolha e entrar. Mas o momento que eu me faço valorizada, a bolha que está na classe A, ela vai me convidar, porque ela vai me enxergar. Agora, se a classe A, que eu estou dizendo aqui, são pessoas medíocres, aí esquece. Até nem a gente quer, né, Rô? A gente não quer conviver com pessoas medíocres, a gente quer conviver com pessoas que nos valorizem, que nos ajudam, né, nos inspirem. E bota o degrau para a gente subir e ir, entendeu? Não que a gente vá se escorar, mas é o apoio. Então, a gente está sempre buscando estar no lugar que não nos pertence, e está tudo bem, mas vamos pertencer ao lugar primeiro, para depois não ficar buscando. Então, eu acho que a gente vive num mundo de ilusão, um mundo de achismo, um mundo, você acredita, se você pega aí a galera que enriqueceu nesses últimos tempos por conta da rede social, por conta da música, todos eles vão dizer, é muito bom ter dinheiro, por exemplo, mas o que isto me traz? Qual é a consequência? Então, gente, tudo tem positivo e tem negativo, mas a gente sempre está na ilusão de que do outro jeito é positivo, e isso traz o quê? A frustração que eu tenho. E aí eu vou me envolvendo de raiva do mundo, eu tenho raiva do mundo, eu tenho raiva de mim, da minha existência. Eu tenho raiva porque a sociedade é assim, eu não me encaixo nela, né? Eu não consigo não me sinto acolhido por ela. E em lugar de reagir positivamente para quebrar todo esse conceito, se eu ajo com a raiva que a Rô mencionou, com esse ódio, com essa frustração, eu só vou afastar as pessoas. Então, vai ficar pior ainda o meu ajuste em relação a tudo isso, né? Em lugar de ser acolhido, eu vou ser afastado. E assim, né, eu sempre falo, a gente está aqui para evoluir. A função do ser humano neste planetinha aqui, com tantos problemas, é evolução. Então, se a gente fica nesse adjetivo que a Rose deu, né? Se a gente se colocar nessa gaveta da síndrome de Deus, como é que a gente vai evoluir se a gente se acha o máximo? Se a gente acha que é perfeitinho, e aí o outro tá errado, o outro faz tudo errado, o outro não me enxerga, o outro não me entende, o outro não me ouve. Né? Então, assim, como é que eu evoluo se eu tô nesse lugar? É verdade. Não há evolução, né? Quando a gente percebe a história do mundo, a história da filosofia, a história da medicina, a história da psicologia, a gente percebe que o mundo foi nos dando ferramentas para que a gente viva melhor. E a gente tem desperdiçado muito isso. A própria tecnologia a qual a Rô mencionou, ela foi nos dada, é um presente. É uma dádiva. Sabe? É uma evolução, mas daqui a pouco vai ter de ter uma faixa no trânsito para as pessoas que caminham com o celular. Porque e outra coisa que tem irritado as pessoas, você está numa escada rolante, tem a pessoa ali falando com o presidente da Rússia e não tem na passagem para você. Aí a pessoa de trás está pilhada, estressada, está aí nessa fúria, nesse dia de fúria. Aí você começa o dia desse jeito, como é que você termina, né? E como você lida com tudo isso? Porque haverá um momento em que você vai ter de prestar contas para você. Né? O travesseiro, né? Você falou e eu me lembrei, né, da conversa que a gente já teve aqui. Quando a gente, por exemplo, entra no metrô e a pessoa tá lá sentada no banco do preferencial e ela fecha o olho, né? E finge que tá dormindo, ela finge que tá lendo, ela tá lá enfiada no celular. E aí, né? Como é que eu reajo a uma situação dessa? Então, imagine você que eu tô grávida, eu sou uma mulher grávida, entro nesse lugar e tem uma pessoa fazendo isso, ocupando, que a princípio é meu lugar por direito, né? Porque eu tô grávida, eu tenho preferência. Direito e lei, tá? Então, meu direito eu tô usando lei. Legal, né? Estou usando o direito legal. Então aí, olha só como é doido, né, quando a gente fala disso, da síndrome de Deus.
Eu posso, educadamente, olha quais são as possíveis situações. Né? Eu posso, educadamente, Senhor, por favor, o senhor poderia me ceder este lugar? Tá? Aí pode ter outros desenrolares, mas esse é um comportamento meu. Eu posso ficar muito puta e começar a gritar no vagão do metrô, mas tem gente que é muito mal criado mesmo, né? E posso começar a escandalizar. Eu posso. Tem lá, né, no metrô tem, né, a Reclame Aqui, não tem alguma coisa, né, o vagão tem o número do vagão. Tem contato com o metrô, isso mesmo. Tem alguma coisa, você pode fazer, denunciar o cara sentado ali, não sei qual é a consequência disso. Percebe que o meu estado emocional vai determinar o que vai acontecer ali. O cara é um sem noção? O cara é um sem noção. Agora, como eu vou reagir a isso? Então, se eu tô num mau dia, mulher grávida já tem assim, eu vou dizer por mim, né? Porque nas minhas 2 gravidez, gente, pensa numa mulher raivosa, uma leoa, né? Eu tava com os meus hormônios em erupção. Eu sentia muita raiva no meu processo de gravidez. Só que eu lidava com isso porque eu sabia. Então eu, né, me administrava. Agora, quem não sabe e está nesse processo, pergunta se isso vai dar bom. Não vai dar bom, vai dar ruim. O cara é um sem noção, mas como eu reajo ao cara? Eu dei esse exemplo porque é um exemplo simples, né? Então, isto se eu tenho a síndrome de Deus, adivinha o que eu vou fazer com esse cara? É capaz de, se eu tiver com guarda-chuva, eu começar a dar na cabeça do cara. E se tiver mais outros com síndrome de Deus, aí junta uma galera que vai piorar uma situação que pode ser resolvida tão fácil, né? Então, eu não estou justificando, o cara está sentado lá, o cara está errado. Mas eu não posso consertar o erro com outro erro meu. Exatamente. Como é que isso funciona? Então a gente precisa aprender a entender que o outro, quando ele está errado, ou a gente mostra o erro, ou a gente toma outra atitude que não seja violência. Seja violência física, seja violência moral. Porque isso faz mal para nós. Quando é que a gente vai entender? E quando a gente pega essa raiva e joga, gente, é para nós. É uma descarga energética. Aposto, pensa em você. Quando você teve a síndrome de Deus, porque isto a Rô brincou, a Rô falou sério, enfim. Todos nós passamos por episódios assim. O problema é quando é sempre. Quando é episódico, a gente olha, entende, conserta e segue. Né? Agora tem gente que é o tempo todo e não quer enxergar, não quer ver. Né? Mas quando a gente passa por esses processos de raiva, que a gente bota, né, o bicho para fora, a gente se acaba energeticamente. O corpo desfalece, a gente quer dormir, a gente não quer fazer nada, porque a gente perdeu energia. Porque a raiva é uma energia do impulso, do fazer. Né? Então, engula a raiva, não, vai bater lá no travesseiro, já falei aqui, né? Vai limpar azulejo, vai lavar um banheiro, pega uma enxadinha que vai, se você tem jardim na frente da sua casa, vai capinar o mato, que é energia, e aí a energia focada. Continua na sua linha, por favor. Não, e você chegou onde nós chegaríamos mesmo. A Rosana antecipa, né? Rosana, não, Rosana. É que assim, né? Nós falamos, né? Dessa análise, é uma observação de mundo, é uma observação que vocês podem também, né? Como exercício, observa como as pessoas agem, porque eu acho que o primeiro passo para mudar é a consciência. Porque quando eu tenho consciência das coisas, eu passo a ter responsabilidade sobre elas. Então, quando eu não sei, nunca tinha percebido isso, nunca tinha parado para pensar. Nossa, realmente eu percebo as pessoas mais violentas, mais agressivas, né, mais difíceis de se relacionar.
E aí você passa também a neutralizar, a saber se posicionar. E aí a gente começa a chegar no tratamento disso como, né? Um pedido, como é que as pessoas chegaram a esse ponto, né? A Rô já falou, é frustração, é raiva, é a possibilidade da pessoa não se achar importante, significativa e relevante para o mundo, para as pessoas que ela ama. Ela pode acreditar que ela não tem muito a oferecer. Isso tudo tem a ver com, de novo, né? Qual que é o tratamento disso, né? E assim, gente, não querendo cortar a rua, mas cortando, as pessoas, a gente sabe que existe ali um passado, uma história que trouxe a pessoa para um lugar desse, né, para essa gaveta da síndrome de Deus. Então, não estamos tirando aí algo que pode ter culminado nessa conduta. O que a gente está falando aqui se você é essa pessoa, existe uma forma de a gente administrar aqui, o que aconteceu lá atrás, e transformar a vida. O que nós não podemos é ficar justificando o nosso comportamento em função do que aconteceu. Aconteceu, é válido, mas é hora de virar chavinha, né? Chavinha, exatamente. Vamos mudar. Né? Revolucionar aí, porque de fato, a pessoa, por isso que no início nós falamos, a que ponto nós chegamos? Então, houve um caminhar até aqui. A gente não acorda de manhã decidido a ser dessa forma, né? Nós somos a soma da nossa história de vida. Então, quando a gente tem essa lucidez, por que eu cheguei até aqui? Por isso que a consciência é importante. E se eu não tomo consciência, eu continuo agindo dessa forma. Então, eu tenho de entender que começou de um ponto, foi somatizando, e chega a um ponto que, devido à cobrança da sociedade, competitividade, vaidade, egocentrismo, a gente acaba se entregando, a gente vai se contaminando. E a gente acaba se fortalecendo com relação a essa atitude no todo mundo é igual, todo mundo é assim. Todo mundo no trânsito fura, buzina e nos... De novo, gente, todo mundo é muita gente. Então, vamos pensar o que eu posso fazer para amenizar, para ficar em paz comigo mesmo. Nós já falamos aqui muitas vezes, não se acostumem a viver o caos. A calmaria é um lugar delicioso, a calmaria de você estar em paz consigo mesmo, em paz com as pessoas, sabendo que você, quando você olha para alguém, você é capaz de mandar um pensamento positivo, profetizar na vida dele o bem, porque nós estamos aqui para isso, né? Então, está na hora de passar por um processo de humanização, entender que o homem, o ser, o bicho, o homem, ele é composto de mente, corpo físico, energia ou espiritualidade, dependendo do nome que você dá a isso, e emoção. Então eu preciso lidar com tudo isso de maneira inteligente, porque somos inteligentes, né? E aí tem a inteligência emocional, que é algo que nós estamos aqui muitas vezes falando. Entendam as suas emoções. Vamos aprender a lidar com elas. E começa no autoconhecimento, no autoamor, no autorrespeito, nos autos que te levam ao alto. A gente precisa fazer um curso desse, né? Exatamente. E diz respeito ao amadurecimento emocional. Porque todos nós somos carregados de emoção. Todos os estímulos geram uma emoção. E depois dele, a gente raciocina, né? A Rô fala muito bem disso e por isso que entender a emoção, canalizar a raiva, canalizar o medo, canalizar e viver a alegria, né, e ter consciência desse processo todo, faz com que a gente comece a evoluir como seres humanos, né? Eu não posso ter a pretensão de mudar o mundo, mas você contamina as pessoas que estão à sua volta. Na verdade, com certeza. A gente não vai mudar o mundo, não. Até porque, né, que não temos esse poder. Mas eu acho que se a gente consegue mudar o nosso entorno, a gente já está no caminho certo. E aí começa pela gente, né? Se você hoje reclama de que a sua vida, como diz a Rô, tá um caos, de que tudo tá difícil, tudo é muito complicado, tem muita raiva, muita briga, Para e observa. Então não adianta a gente apontar o dedo para o outro.
A gente tem que olhar para o umbigo e dizer, olha, como é que eu começo tudo isso? Eu começo no processo do autoconhecimento. Parece banal, porque todo mundo fala, só que ninguém faz. Tá todo mundo falando de autoconhecimento. Mas quem é que de verdade está aí fazendo aquilo que eu e a Rô já falamos várias vezes? Pega um caderno, todo dia, no final do dia, escreve lá. Qual foi a emoção que você sentiu hoje? Se foi a raiva, por que você sentiu raiva? O que startou essa raiva? Porque você começa a se conhecer e começa a identificar. Porque a gente sente raiva, a gente não sabe de onde ela veio. A gente acha que tá aqui, ó, na cara do gol. Mas tem coisa por trás escondido que a gente não identifica. Que tá aqui no subconsciente, é algo que não tem, às vezes, nada a ver com aquilo que aconteceu, mas startou. Como é que eu sei? Quando eu sento e escrevo, o que me startou a raiva foi isso. Mas por que isso startou? Você vai buscando, você vai descascando a cebola. E você vai chegar, falar, quando eu era criança, aconteceu tal coisa e isso me marcou. Pronto. Você começa o processo de cura. Então, eu esqueci o nome do médico, mas é um rapaz, é um senhor que ele fala muito sobre trauma, né? O quanto os traumas da infância transformam no adulto que você é hoje. Então, ele não busca o trauma em si, porque ele sabe, né, do problema de você cutucar a onça com vara curta. Mas ele vai trabalhando, ele tem uma técnica de trabalhar, de você curar esses traumas, mesmo que você não saiba quais são, que você não os reconheça de verdade, sabe? Porque nós temos traumas. Sim. Para nascer é um trauma, porque a gente sofre para nascer, para poder passar pelo canal. A gente sofre, o bebê sofre para nascer. Então, gente, o processo de autoconhecimento é a gente buscar isso em nós, porque se a gente começa a mudar, as pessoas que estão ao nosso redor começam a falar, nossa, o que está acontecendo? Eu quero que você está bebendo, né? Você deve já ter ouvido isso na tua vida. O que você está bebendo que eu quero também? Porque a gente começa a entrar num processo de calmaria, de tipo, deixa pra lá, agora eu não vou resolver, porque você tá com raiva, depois a gente conversa, não é o momento. Rosane, você nunca mais vai ter acesso. Ixi, vai ter acesso de raiva sim. Só que o processo da transformação é rápido. Você tem agora, daqui 2 horas ele está resolvido. Porque você já teve anotado lá no seu caderninho o start e você muda. Você vai lembrar. Então, gente, autoconhecimento é o único processo da gente se livrar da síndrome de Deus. E através do autoconhecimento vem o autoamor, o autocuidado, os autos que te levam ao alto. Mas a base é o autoconhecimento. Mas só que tem que fazer, né? Não adianta ficar aí no conversar e não se mexer. E uma coisa também legal para finalizar é pensar. Eu sempre acho, as pessoas usam muito o propósito com o intuito profissional, né? E o propósito é um propósito de vida. Busque o seu propósito, né? Tente ver em você qual é o seu papel no mundo, né? Qual é o seu legado? Né? Quem é você na fila do pão? Porque você se conecta com você. Nós estamos muito perdidos olhando para o outro. Então, quando você dispensa, né, investe um tempo para olhar para você, você começa a entender muita coisa. A gente começa a entender das feridas. A gente se distrai, é natural do ser humano fuga. Né? Essas fúrias aí são fugas de si mesmo. Né? Não quero ter esse embate, não quero ter embate comigo mesmo. Mas esse embate, ele causa um impacto tão positivo na vida. Quando nós falamos em caos e calmaria, a gente só toma consciência das coisas com contrastes. Então, assim, eu sei da escuridão porque eu conheço a luz, eu sei do silêncio porque eu conheço o som. Então, eu só tomo consciência de qualquer coisa quando eu conheço 2 lados, porque eu vou comparar. Eu vou saber que existem 2 lados. Então, se você acha que viver no caos é prazeroso, tente o lado oposto. Tente um dia de calmaria, tente um dia para fazer uma meditação, fazer uma oração. Nossa, que aliás, né? eu tô...
ver um... Tô me cobrando aí, porque faz tempo que eu não faço. Eu dei uma relaxada na meditação, preciso voltar. Sabe, experimenta um dia. Olha, hoje meu dia vai ser de calmaria. Veja um filme relaxante, ouça uma música interessante, converse com uma pessoa leve, que te traga leveza. E você vai poder escolher. A gente está aqui só falando, gente. É uma maneira de que a gente enxergou. E é uma maneira da né? gente. E para nós isso é um grande aprendizado Exato, também. A gente já exato. falou aqui, quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. E aí a gente se cobra daquilo que a gente falou, né? Então é muito doido. Então, para nós também é um processo de autoconhecimento Exato. quando a gente está aqui falando. Exato. Porque a gente está falando, de repente você fala, nossa, eu falei isso. Porque no começo a gente ainda estava um pouco presa, preocupado, com o que, né? A gente estava preocupado com o que ia falar. Agora não, agora a gente está mais solta, mais relaxada. Então, né, Rô? E a gente se identifica, não, olha o que eu falei. Nossa, eu não sabia que eu sabia isso. Olha a loucura. Porque a gente é uma maneira também da gente se conectar com a gente. Porque como tudo, é óbvio que quando nós falamos em palavras, né, síndrome de Deus, eu anotei isso tudo, porque senão eu ia perdendo espaço, mas normalmente a gente lida, principalmente nos episódios de sorteio, é intuição. Então a gente vai buscar as nossas vivências, as nossas experiências, e a gente já falou muitas vezes que não é um simples olhar. E a gente convida vocês a olhar com a perspectiva de vocês. E é delicioso, embora seja às vezes sofrido, mas é interessante o que você enxerga no final, né? Faça aquela linha do tempo que tanto a gente fala. Nós vamos fazer um episódio qualquer dia, das linhas do tempo, porque eu acho que é um recurso lúdico para esse dia de, sabe, eu preciso fazer alguma coisa para extravasar. Aceite o embate, não é que você entre em embate com todo mundo, entre em embate com você. Bora guerrear. Então senta lá e fala que ano que eu nasci, quando meu irmão nasceu, quando eu entrei na escola, quais as coisas que me marcaram na escola. As memórias, né? Quais as memórias que eu tenho, eu tinha um apelido que me incomodava, eu tinha o meu melhor amigo, eu brigava, falava para as pessoas, eu vou te pegar lá fora, como eu era. Comece a entender que cara que é você. Que pessoa é essa? Qual foi o caminho, né, que te trouxe até aqui? Né, as pessoas que eu perdi, as pessoas que eu ganhei, né, nesse tempo todo, uma festa de aniversário, então eu nunca tive uma festa de aniversário, os presentes que eu ganhei, a gente esquece disso tudo, isso tudo faz parte da nossa história, e isso tudo muitas vezes é a marca da qual a Rosana fala, a gente traz marcas, cicatrizes, e tem coisas que marcaram positivamente, e eu tenho certeza, eu troco de nome, se vocês vão achar coisas mais tristes do que alegres. Deus é muito sábio e a gente tem sempre pessoas ao nosso redor que nos protege, que nos presenteia com amor. Então, lógico que a gente caiu muitas vezes, mas muitas a gente levantou. Eu posso ter reprovado uma vez, mas quantos anos eu não reprovei? Então a gente fica lá no menos. Então quando a gente enxerga que viver é uma vitória, né? Estar viva é uma vitória. É um ganho. É um ganho. Né? E nós estamos aqui desperdiçando uma vida que nesse momento existem milhões de pessoas que clamam por vida no planeta. Clamam por vida porque estão acamados, estão em estado terminal, estão em estado de guerra, estão em estado de fome. E nós estamos aqui plenos e absolutos reclamando, proferindo ira, reclamando, e tornando o mundo violento. Porque violência não é só aquele menino lá. Gente, a gente tem que olhar e quando tivermos nesse processo da síndrome de Deus, quando a gente entrar nessa gavetinha, a gente entender que entrou e sair. E quando a gente observar que alguém próximo a nós entrou na gavetinha, a gente tem que ser o norte, a gente tem que ser o exemplo. Não adianta nada, né, eu ficar tentando a forceps transformar o outro. É o meu exemplo, o meu comportamento, que vai fazer o outro olhar e falar, opa, né? Dependendo do grau, né, Rô, de intimidade, você pode até dizer, tá na síndrome de Deus, né? Mas dependendo do grau, não. Às vezes você vai ferir, né? Você vai ferir, mas você vai cutucar mais ainda a onça. Então, vamos observar
o nosso comportamento primeiro, começar a transformar a gente, para depois a gente conseguir observar o comportamento no outro e ajudar o outro, né? Ser o degrau para o outro sair dessa gavetinha, que é uma gavetinha que só vai piorar a situação do ser humano, não vai levar a gente para lugar nenhum, e aí vai acontecer, né? Vai finalizar nesse monte de desgraça que a gente vê nos noticiários. Talvez o primeiro passo para que a gente, quando a gente começa a analisar, não analisar o comportamento dessas pessoas com um olhar de julgamento, porque também estaremos sendo Deus, mas com um olhar de amorosidade, com a intenção de ajudar, de entender por que a pessoa chegou nesse ponto, né? E quem está próximo pode ajudar muito, né? A gente não sabe a história daquela pessoa, da outra pessoa, daquele que ultrapassou, daquele que fez isso, daquele que fez aquilo. Eu citei aqui um simples exemplo. No dia a dia acontecem milhares de exemplos como esse. Sim. Porque, de novo, né, a gente vai se contaminando. E terapia, né, Rô? Terapia, pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda, pede pro Deus verdadeiro. Também, né? Conversa com ele, fala, Deus, eu tô tomando seu lugar, eu sou impostor. É isso? Quer finalizar aí com alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi um episódio que a gente pensou para fazer, eu pensei para fazer, falei com a Rô, porque é algo que a gente precisa falar, né? Não é só flores. E é uma constatação, uma visão nossa, e o que a gente espera é que haja, e a gente espera testemunhar esse processo de humanização, esse processo de amadurecimento emocional, esse processo de crescimento, de autoaceitação. Porque nós somos pessoas incríveis, com multitalentos, com multipossibilidades, e a gente acaba se perdendo porque a gente, em algum momento o espelho embaçou. Então que a gente possa olhar para esse espelho e ter orgulho da pessoa que a gente está transformando, porque estamos nos transformando o tempo todo. E que essa transformação não seja tão dolorida. Vamos lá? Às vezes ela mas dá para passar. Dá. A gente consegue passar, né? Então, gente, não esqueçam de curtir este episódio, tá bom? Compartilhar com os amigos, compartilha no Facebook, no Instagram, o link. Vai ser muito legal aí se a gente puder aumentar o número de seguidores, gente que pegue na nossa mão, né? Nós estamos aqui e é esse o propósito. Ativem o sininho para serem lembrados quando os episódios forem ao ar. Inscrevam-se no canal, a inscrição de vocês é importante para a gente, principalmente para a gente saber que a gente está no caminho certo. Isso aí. Né? Que a gente está fazendo uma poeirinha aí nesse universo gigantesco com um propósito maior que é agigantar as pessoas por meio do autoconhecimento. Está colocando a sementinha, né? Aí para que você se questione, né? Isso começa mesmo. Aí, vamos nos questionar. Para a gente seja capaz de botar essa sementinha aí. Tá bom? Então é isso, até o próximo episódio? Até. Então vamos? Vamos. Beijo!